Oi, gente. Hoje a gente vai fazer a continuação do último vídeo, né, da semana 4 do PET. A gente fez a primeira parte, com as primeiras 5 questões, e hoje a gente vai fazer a segunda, com mais 5, do PET 6, e sobre também os tecidos permanentes dos vegetais. Então vamos lá para a questão 6. O esquema a seguir se refere a um corte transversal de uma folha de vegetal em que estruturas histológicas foram indicadas pelos números de 1 a 5. Em relação a esse esquema, é incorreto afirmar que. Então, a gente tem aí o corte, né, histológico de uma folha. Aí é bom, né, lembrar aí que as folhas, elas não apresentam crescimento secundário. Então, aí elas não têm tecidos de crescimento secundário, tá? A gente tem epiderme, tem o campo vascular ali no meio, tecidos que fazem fotossíntese. Então, a letra A. 1 é uma estrutura com capacidade de proteção. Então, a 1, ela está setando aqui, né, essa estrutura fininha aqui em cima, tá? Então, nos PETs passados aí, a gente viu, né, a evolução das plantas, e tem uma estrutura que aparece nesse momento de colonização do meio terrestre, que é a cutícula, né? Lembra que a planta, ela vai apresentar uma epiderme, e em cima dessa epiderme a gente vai ter, né, secretado por ela, uma estrutura chamada cutícula, e essa cutícula vai auxiliar aí na perda de água, né, com o meio, fazendo com que a planta não perca tanta água. Então, essa primeira estrutura aqui é a cutícula, e realmente tem essa capacidade né, de proteção contra a desidratação, enfim. Agora, a B. É um epitélio com capacidade de renovação. Gente, epitélio é composto de células epidérmicas, tá? Então, a gente está falando de epiderme, né? O epitélio realmente apresenta essa capacidade de renovação, né? Até porque eles fazem mitoses e as células velhas são descartadas por novas, mas a 1 não está setando a epiderme. Na verdade, quem está setando, indicando aqui a epiderme, que é essa camadinha única aqui de células, é o número 2. Não está aparecendo ali, mas é a número 2, tá? Então, a B é a alternativa que está incorreta. Agora vamos analisar as outras. Ó, 3 é o principal tecido fotossintético, tá certo, ó. Tanto que essas células aqui do tecido aqui que o 3 está indicando, elas são mais esverdeadas, então elas possuem clorofila e fazem fotossíntese, tá? Aqui a gente reconhece eles que são os tecidos palissádicos. O nome deles é bem sugestivo porque eles têm esse formatinho aqui mais alongado, como se fossem palitos. Então, é um tecido palissádico. 4 contém a estrutura responsável pela condução de sebo. A 4 é toda essa estrutura aqui, ó. E bem aqui no meio a gente encontra uma nervura, né? A gente encontra o tecido condutor, né, os nossos vasos condutores, que é o xilema e o floema. Tá? Então, a 4 também está correta. E a última, né, a letra E, 5 depende do turgor das células para seu funcionamento. A número 5 está apontando para essa aberturinha aqui na célula. Essa aberturinha aqui a gente chama de estômatos, né? Os estômatos, eles são responsáveis pelas trocas gasosas da planta com o meio. E está falando que essa estrutura depende do turgor das células para seu funcionamento. E isso está certo, tá bom? As células guarda, que são as células que formam o estômago, que formam aquela boquinha lá do estômago, quando essas células guardas estão túrgidas, né, elas estão com o volume aí mais cheinho, essas células guardas vão ficar, né, formando uma boquinha lá aberta, mais ou menos assim. E quando essas células guardas, né, tiverem mais murchinhas, com seu volume mais baixo, né, que elas estiverem mais flácidas, elas vão se fechar, tá? O estômago, além das trocas gasosas, eles também são importantes para evapotranspiração das plantas. Então, é através dessa abertura que vai haver aí troca de gases e de água com o meio. Então, gabarito aí, letra B. Gente, então, espera aí, gente. Gente, então a questão número 7. Existem certos insetos, pulgões, que se alimentam de substâncias elaboradas pelos vegetais. Para obtê-las, introduzem uma tromba sugadora em órgãos especiais, principalmente folhas. Para sugar as substâncias de que necessitam, devem atingir com a tromba qual das alternativas abaixo, né? Então, letra A, o esclerênquima. Bom, como a gente já sabe, como a gente já viu, né, no vídeo anterior, o esclerênquima ele é um tecido de preenchimento. Então, ele não tem relação nenhuma com
a nutrição de um outro ser vivo, né, com uma substância, como diz ali, uma substância elaborada pelos vegetais. Letra B, o xilema. Bom, o xilema ele já é uma substância, né, um líquido ali produzido pelos vegetais, só que a gente tem que lembrar que o xilema, ele é principalmente formado por água, né? São água e sais minerais. Não tem ali nutrientes essenciais para o metabolismo celular dos seres vivos, né? A água realmente é muito importante, mas não é aquilo que a gente chama de substância elaborada, né? Que é o que os vegetais também produzem. E aí a letra C, o floema, né? Bom, o floema ele já é aquele líquido, aquela substância produzida pelos vegetais que carrega a glicose, né? Em suas diversas formas, a glicose na forma de sacarose, de frutose, enfim, nas suas diversas formas. E isso é a principal fonte, né, energética dos vegetais e de todos os seres vivos, né? A glicose é a principal fonte de energia. Então, é o que dá a nossa resposta, a letra C, né? O floema. E aí depois a letra D fala do meristema, né? Que é aqui são aquelas células com um índice alto de divisão celular, né? Aquelas células indiferenciadas, também não tem relação. E a letra E, o colênquima, que é outro tecido de sustentação da planta, também não tem relação com a nutrição dos seres vivos. Então a gente fica com a alternativa C. Agora a 8. Há um tecido constituído por vasos lenhosos associados às fibras lenhosas, situado no cilindro central. Durante o inverno, parte dos vasos lenhosos podem ser bloqueados e obstruídos por expansões de células do parênquima denominadas tilas. Esse tecido é denominado. Então, gente, lembrando aí, né, do crescimento secundário das plantas, o câmbio a gente vai ter o xilema e o floema. O xilema ele também vai poder ser chamado de lenho e o floema de líber, né? E aí o enunciado já dá a resposta para a gente, né? Um tecido constituído por vasos lenhosos. Vasos lenhosos a gente associa já ao xilema, né? Então a alternativa correta é a letra A. Aí não tem como ser a B, porque leptoma é uma estrutura muito primitiva, tá? Elas estão presentes lá nas briófitas, né? As briófitas mais derivadas. E aí esse leptoma é o que vai dar origem aos nossos vasos condutores nos próximos grupos de plantas, tá? Esse leptoma, então, está só presente nas briófitas, e os vasos lenhosos a gente encontra em gímeno e em angiospermas. C, esclerênquima também não tem como ser, porque o esclerênquima está associado a tecidos de preenchimento e de sustentação. Eles não formam vasos, né? Eles são os tecidos compactos lá que vão dar sustentação para a planta. E o floema, como eu falei, o floema está mais associado com os vasos liberianos. E ecolênquima também é um tecido de preenchimento, não forma vaso, tá? Então, a alternativa é a letra A. Então, agora a questão 9 da FUVEST. Células cutinizadas localizam-se, letra A, no suber. Bom, as células cutinizadas, como a gente já sabe, são aquelas células que produzem uma substância lipídica, né, que a base dessa substância é a cutina, e essa substância se deposita na superfície dessas células, formando uma camada que a gente chama, né, uma estrutura que a gente chama de cutícula, né? São células epidérmicas que fazem esse trabalho. Então, essas células se localizam no suber? Não, né? Porque no suber a gente vai ter a periderme, né? Então já não tem mais relação com epiderme, já é um outro tipo celular, um outro tipo de tecido. Letra B, nos meristemas. Bom, os meristemas, como a gente já viu, são células indiferenciadas das plantas, então elas são como se fossem células tronco para a gente, né? Elas são as células tronco da planta. Então, não tem como esse tipo celular fazer essa função, porque a função dela é se, né, diferenciar em vários outros tipos celulares, né? Então, letra C, no esclerênquima. Bom, também não, o esclerênquima é um tecido, como a gente já sabe, né, de preenchimento, não tem relação também com a epiderme, né? Como a gente já sabe na letra D, né, o gabarito da questão, epiderme, são as células da epiderme que fazem essa função. E letra E, no felogênio, o felogênio é aquele tecido secundário, né? Então também já não tem relação com a produção da cutícula, né? Tem relação com o crescimento secundário.
Agora, a questão 10, aí a última questão, né? São chamados de tecidos de revestimento nos vegetais. A. Esclerênquima e tecido suberoso. B. Colênquima e epiderme. C. Tecido suberoso e colênquima. D. Colênquima e esclerênquima. Ou E. Epiderme e tecido suberoso. Gente, então letra A ali, né? Esclerênquima e tecido suberoso. Bom, então, esclerênquima, como a gente já viu, é um tecido de preenchimento, né? Então, todas aquelas alternativas que tiverem esclerênquima, a gente já pode eliminar, porque ele não quer saber de um tecido de preenchimento, ele quer um tecido de revestimento. Então, letra A, que tem esclerênquima, já pode tirar. Letra D também tem esclerênquima, não serve. Letra B, colênquima e epiderme. O colênquima, ele é um tecido de sustentação. Então, também não é um tecido de revestimento, tá? Então, todas que tiverem colênquima, a gente elimina. E quando a gente faz isso, a gente já tem o gabarito, né? Então, nesse caso, vai ser a letra E, o tecido suberoso e a epiderme, né? Como a gente já viu anteriormente, o tecido suberoso, ele faz parte da periderme, que é o tecido de revestimento, é um tipo de revestimento da planta, daquelas plantas que apresentam um crescimento secundário, que tem aqueles troncos, né, com uma espessura maior e tudo mais. E a epiderme já é o revestimento de todas as plantas e geralmente todos os organismos vivos, né? Então, o que dá a letra E, gabarito dessa questão. Então, essas foram as questões, né, que estava aí, era do PET 6, semana 3 e 4, que estava junto, que nem a gente já falou aí, né? Terminamos mais um PET, semana que vem a gente já inicia o PET 7. Mais uma vez, né, quem quiser seguir a gente lá no Instagram, curtir a página do Facebook, se inscrever aqui no canal, a gente está postando as correções dos PETs aí que vocês estão fazendo. E lá no Instagram tem uns conteúdos bem bacanas de experimentos que vocês podem fazer em casa, curiosidade. Se vocês quiserem saber alguma coisa de biologia também, alguma curiosidade que vocês têm, podem deixar aí no comentário, manda lá pra gente, que a gente pesquisa e traz o conteúdo para vocês, tá bom? E então é isso, até semana que vem. E aí, só lembrando, né, que quem deixar um comentário aí, a gente, né, manda um abraço no próximo vídeo, né? Se quiser também, manda beijo pra mãe, manda beijo pra avó, fala que vocês estão no YouTube, né? Que todo retorno é importante, né? A gente ficou super feliz que teve o Halisson foi lá e comentou no nosso vídeo e a gente ganhou o dia. E a Bruna, né, também. A Bruna comentou no nosso vídeo. Aí, ó, Halisson e Bruna, ó, um beijo. Beijo. Gente, então é isso, né? E até o próximo vídeo.